Estar só não é um castigo, mas uma arte esquecida pelo tempo. Vivemos cercados de vozes, de telas, de compromissos que tentam preencher cada minuto, mas que, no fundo, apenas nos afastam de nós mesmos. A solitude, quando encarada como escolha e não como abandono, se torna um dos caminhos mais profundos para a liberdade interior. O estoicismo nos lembra que a verdadeira fortaleza não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E como dominar a si mesmo sem aprender a conviver com a própria presença? O silêncio da solitude é o ateliê onde a alma se lapida e encontra sua forma mais autêntica. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. No primeiro contato, esse silêncio pode assustar. Parece vazio, parece ausência, parece um espaço sem cor. Mas pouco a pouco, você percebe que ele é cheio de significados. Marco Aurélio dizia que o homem encontra refúgio dentro de si mesmo, e esse refúgio não pode ser acessado no meio da correria ou do barulho constante. É preciso se retirar, ainda que por instantes, para perceber a profundidade do próprio coração. A solitude vista por essa lente é como um rio tranquilo. Quanto mais você se aproxima, mais percebe que nele existe vida, movimento, riqueza. O que parecia ausência se mostra abundância. A disciplina é o primeiro fruto desse encontro consigo mesmo, porque sem plateia, sem cobranças externas, você se vê diante do verdadeiro teste, agir por vontade própria. A solitude pede que você seja mestre de si, que cumpra promessas silenciosas, que mantenha firmeza mesmo sem aplausos. Sêneca lembrava que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E estar só revela claramente como desperdiçamos tempo em distrações. Quando você escolhe usar o silêncio para crescer, transforma cada minuto solitário em um degrau de evolução. A disciplina, nesse contexto, não é opressão, mas liberdade. A liberdade de guiar a si mesmo com consciência. A coragem também floresce na solitude. É coragem encarar os pensamentos que surgem quando não há ninguém para distrair. É coragem enfrentar memórias dolorosas, assumir fraquezas, admitir erros. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E na solidão, essas opiniões se revelam em sua forma mais crua. Ter coragem é não fugir delas, mas olhá-las de frente, entendê-las e transformá-las. A solitude não esconde nada, ela mostra, e é preciso bravura para suportar esse espelho. Mas quem suporta, se fortalece. Quem atravessa esse caminho silencioso sai mais inteiro do que entrou. A autoconfiança nasce como consequência natural dessa travessia, porque cada vez que você suporta o silêncio sem se quebrar, descobre que pode contar consigo mesmo. Cada decisão tomada sozinho, cada meta cumprida sem supervisão, cada medo enfrentado sem plateia, se acumula como prova de que você é capaz. Essa confiança não é exibida, não é barulhenta. Ela é discreta, mas sólida, como uma chama que arde, mesmo quando o vento sopra. Quem aprende a confiar em si na solitude se torna inabalável diante das tempestades externas, porque já sabe que, no fim, sempre terá a si mesmo como base. No fundo, a solitude é uma arte que mistura poesia e filosofia. É poesia porque traz beleza ao simples ato de estar consigo, de ouvir o coração, de se conectar com o invisível. É filosofia porque ensina disciplina, coragem e confiança como virtudes práticas. O estoico não foge da solitude porque entende que ela não é inimiga, mas aliada. Ela é o espaço onde nasce o autodomínio, onde a mente se organiza, onde a alma se fortalece. Aprender a estar só é aprender a ser livre, e é nesse aprendizado silencioso que descobrimos que nunca estivemos realmente sozinhos, porque sempre carregamos dentro de nós a melhor companhia, a nossa própria essência. Estar só é como entrar em uma sala sem janelas, onde cada som parece ecoar mais forte. A princípio, você sente estranhamento, como se estivesse perdido em um espaço desabitado. Mas aos poucos percebe que essa sala não é vazia, ela é habitada por você mesmo. É nesse espaço interior que se desenrola o verdadeiro diálogo da existência.
Marco Aurélio lembrava que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Quando você está só, sem interferências externas, seus pensamentos revelam sua verdadeira forma, e esse encontro pode ser tanto inquietante quanto libertador, dependendo de como você decide encará-lo. A disciplina é a chave que transforma esse espaço de estranhamento em espaço de crescimento, porque a solitude não se trata apenas de suportar o silêncio, mas de usá-lo de forma consciente. É disciplina decidir levantar-se cedo mesmo sem testemunhas, organizar o dia sem precisar de cobranças, estudar ou refletir apenas porque é o que fortalece sua alma. Essa disciplina silenciosa é talvez a mais difícil, porque não há prêmios visíveis, não há medalhas a serem exibidas. Mas é justamente por isso que ela é tão poderosa. O que você constrói sozinho permanece sólido, porque foi criado sem depender do olhar de ninguém. A coragem aparece quando o silêncio traz à tona lembranças e medos que estavam escondidos sob o barulho do cotidiano. Talvez memórias de fracassos, talvez arrependimentos, talvez dúvidas sobre o futuro. Fugir delas parece o caminho mais fácil, mas não é o que o estoicismo ensina. Epicteto dizia que devemos aprender a desejar que as coisas aconteçam como acontecem. Isso inclui aceitar a existência de medos e dores internas. Ter coragem, na solitude, é não correr desses fantasmas, mas encará-los até que se tornem menores. É como acender uma vela em um quarto escuro. O que parecia um monstro gigante se revela apenas como sombra. A autoconfiança cresce à medida que você percebe que é capaz de enfrentar esse processo. Cada vez que suporta a inquietação sem buscar fuga, cada vez que encara pensamentos dolorosos sem se quebrar, cada vez que permanece firme no silêncio, sua confiança se fortalece. Você descobre que é mais resistente do que imaginava, que pode caminhar mesmo sem companhia, que pode se sustentar mesmo sem aprovação. Essa confiança silenciosa se torna sua maior aliada, porque nasce de experiências íntimas, não de elogios passageiros. Sêneca dizia que o homem sábio é autossuficiente, não porque rejeita os outros, mas porque encontra em si a base para viver. A solitude também nos mostra que estar só não significa estar isolado do mundo. Pelo contrário, é nesse espaço silencioso que muitas vezes surge a clareza necessária para conviver melhor. Quem não aprendeu a estar só busca companhia por carência. Quem domina a solitude busca por afinidade. Essa diferença transforma completamente as relações. Você não se aproxima dos outros para preencher um vazio, mas para compartilhar uma plenitude. E isso torna os vínculos mais verdadeiros, porque nascem da liberdade, não da necessidade. O estoicismo reforça essa ideia. Estar só é treino de autodomínio, e o autodomínio é o alicerce da convivência saudável. No fim, você descobre que a solitude é um caminho de retorno. Não um retorno ao passado, mas um retorno a si mesmo. É nesse espaço que você reencontra sua essência, limpa as camadas de distrações que foram se acumulando e redescobre quem realmente é. A solidão tem a aparência de ausência, mas, na verdade, é presença em sua forma mais pura. Presença de si, presença da vida, presença do que realmente importa. E quando você aprende a viver essa presença, descobre que estar só não é perder, mas ganhar. É ganhar clareza, força e serenidade que ninguém pode tirar de você. A solitude é como um espelho silencioso que não mente. Quando você está cercado de pessoas, é fácil se distrair, se esconder atrás de máscaras ou assumir papéis que não são seus. Mas quando o mundo se cala, não há onde se esconder. O silêncio mostra com clareza o que você é de verdade, suas forças, suas fragilidades, seus desejos e seus medos. Marco Aurélio lembrava que o maior poder que o homem possui é sobre si mesmo, e é nesse reflexo da solitude que esse poder é colocado à prova. Quem tem coragem de olhar para esse espelho, descobre mais do que sua imagem, descobre sua essência. A disciplina é o que mantém esse espelho limpo, porque a mente, se não for cuidada, acumula poeira, manchas e distorções. Estar só é uma oportunidade rara de limpar essa superfície, de rever pensamentos e sentimentos com sinceridade. É disciplina questionar: isso é realmente meu ou apenas algo que absorvi dos outros? É disciplina filtrar o que serve
e descartar o que enfraquece. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que a mente bem organizada, e na solitude, essa organização não acontece por acaso, mas por meio de escolhas conscientes, repetidas dia após dia, até que se tornem parte natural da vida. A coragem, nesse processo, é o que permite não desviar os olhos quando o espelho revela coisas incômodas. É preciso coragem para admitir que muitas vezes se viveu para agradar, que se buscou aceitação em vez de verdade, que se fez escolhas movido pelo medo. Mas é justamente essa coragem que abre espaço para a mudança. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto for escravo das opiniões alheias. A solitude escancara essas correntes invisíveis, e só a coragem pode rompê-las. Quem aprende a suportar a visão nua de si mesmo, conquista uma liberdade que não pode ser comprada nem tirada. A autoconfiança surge quando você percebe que pode lidar com esse reflexo sem se quebrar. Cada vez que encara uma falha e decide corrigi-la, cresce a confiança. Cada vez que reconhece uma virtude e decide cultivá-la, essa confiança se fortalece ainda mais. A solitude mostra que você não precisa fugir de si, porque já tem dentro de si os recursos necessários para caminhar. Sêneca dizia que o homem sábio é suficiente para si mesmo, mesmo que ainda valorize a convivência. Essa autossuficiência não é isolamento, mas maturidade. É o ponto em que você descobre que pode caminhar com firmeza, mesmo que o mundo inteiro esteja em silêncio. A solitude também revela que o silêncio não é vazio, mas cheio de respostas. Perguntas que pareciam não ter solução surgem resolvidas quando a mente encontra espaço para refletir. Muitas vezes, buscamos no barulho conselhos, direções, validações, mas esquecemos que dentro de nós há uma fonte de sabedoria aguardando ser acessada. O estoicismo ensina que devemos voltar à razão sempre que estivermos confusos, e essa razão só pode ser ouvida quando o barulho externo é silenciado. A solitude é esse portal que abre passagem para ouvir o que sempre esteve dentro de você, mas que não conseguia falar em meio ao tumulto. No final, você percebe que o espelho da solitude não é cruel, mas generoso. Ele não mostra apenas falhas, mostra também possibilidades. Mostra que você é capaz de mudar, capaz de crescer, capaz de ser mais forte do que imagina. O que parecia desconforto se torna treino. O que parecia vazio se torna fonte. O que parecia solidão se transforma em companhia da própria alma. A arte de estar só é, no fundo, a arte de se reencontrar. E esse reencontro é a base do autodomínio, a essência da filosofia estoica e a chave para uma vida vivida com mais verdade e mais liberdade. Estar só é como caminhar por uma estrada deserta, onde apenas os seus passos ecoam. No começo esse som pode parecer incômodo, como se a ausência de vozes fosse uma ameaça. Mas à medida que você continua, percebe que há uma melodia escondida nesse silêncio. A solitude não é apenas ausência, mas também presença, a presença de si mesmo. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta demais para se perder em distrações. E na solitude, você percebe quanto tempo desperdiçava tentando agradar os outros, em vez de aprender a conviver consigo. O silêncio, antes assustador, se revela como guia, conduzindo você de volta ao essencial. A disciplina se torna a bússola dessa caminhada. Sem ela, o silêncio pode virar tédio, a solidão pode virar fuga, a estrada pode virar confusão. Mas, quando você decide viver a solitude com consciência, a disciplina organiza o caminho. É acordar cedo mesmo sem obrigações. É ler em vez de se perder em distrações. É escrever reflexões que lapidam a mente. Cada ato disciplinado é como uma marca deixada no chão da estrada, mostrando que você está avançando. Sêneca dizia que não é livre quem é escravo de si mesmo. E a disciplina, na solitude, é exatamente esse processo de libertar-se das próprias correntes invisíveis. A coragem surge quando a estrada revela fantasmas escondidos, porque não basta caminhar, é preciso enfrentar o que o silêncio traz à tona. Lembranças esquecidas, arrependimentos guardados, dúvidas sobre o futuro. Tudo aparece quando não há barulho para disfarçar. É nesse ponto que muitos desistem e voltam correndo para a multidão. Mas o estoicismo ensina que é preciso permanecer,
Epicteto dizia que devemos nos preparar para a vida como soldados, prontos para enfrentar qualquer cenário, e a solitude é esse campo de treino. A coragem é continuar andando, mesmo quando a estrada parece longa demais, confiando que cada passo fortalece mais do que enfraquece. A autoconfiança nasce quando você percebe que já caminhou muito mais do que imaginava. No início, pensava que não aguentaria um dia em silêncio. Agora percebe que pode atravessar semanas sem se sentir vazio. Essa confiança não é exibida, mas tranquila. É como um rio que corre em silêncio, mas que, com o tempo, escava a pedra mais dura. Você descobre que não depende de companhia constante para se sentir inteiro. Sêneca lembrava que o homem sábio se basta, mesmo que aprecie a convivência, e a solitude confirma isso na prática. Você pode caminhar firme mesmo quando não há ninguém ao seu lado. A solitude também mostra que a estrada não é apenas deserta, mas fértil. O que parecia vazio começa a florescer. Ideias surgem, reflexões se aprofundam, projetos se tornam possíveis. É no silêncio que você encontra espaço para criar, para planejar, para se reconstruir. O barulho muitas vezes sufoca, mas o silêncio abre espaço para o novo. O estoicismo ensina que devemos usar cada circunstância para nosso crescimento. E a solitude, longe de ser um obstáculo, é uma oportunidade rara. É nela que você planta sementes que darão frutos duradouros, não apenas para si, mas também para todos ao seu redor. No final você entende que a estrada solitária não leva ao vazio, mas a um reencontro consigo mesmo. O que parecia abandono se revela liberdade, o que parecia silêncio se revela poesia, o que parecia ausência se revela presença. A arte estoica de estar só é, no fundo, a arte de aprender a caminhar em harmonia com a própria alma. E quando você aprende essa lição, descobre que nunca mais estará verdadeiramente só, porque carrega dentro de si a força, a serenidade e a confiança que a solitude plantou no seu coração. A solitude é como um templo invisível que você carrega dentro de si. Não tem paredes nem portas, mas está sempre disponível quando você decide entrar. O mundo moderno ensina que precisamos de estímulos constantes para nos sentirmos vivos. Música alta, conversas intermináveis, notificações que nunca cessam. Mas o estoicismo nos lembra que a verdadeira vida floresce no silêncio, onde a mente pode respirar e o coração pode encontrar sua própria cadência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em busca de clareza, e cada reflexão era um passo nesse templo interior. Estar só é redescobrir esse espaço sagrado, onde não há distrações, apenas verdade. A disciplina é o ritual que mantém esse templo vivo, porque não adianta acessá-lo uma vez e depois abandoná-lo. É preciso voltar todos os dias, mesmo que por pouco tempo. É disciplina desligar os ruídos externos, reservar instantes de silêncio, escrever seus pensamentos ou simplesmente observar sua respiração. Pequenos gestos que parecem simples, mas que têm poder transformador. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. O importante não é a duração, mas a qualidade. A disciplina na solitude é isso. Não se trata de quantas horas você fica só, mas da qualidade com que vive esses momentos. A coragem se manifesta quando você percebe que nem sempre esse templo é feito de paz. Muitas vezes, ao entrar nele, você encontra memórias dolorosas, arrependimentos ou medos. É como visitar um lugar cheio de ecos que repetem verdades incômodas. Mas fugir não resolve, apenas adia. Epicteto dizia que devemos desejar que as coisas aconteçam como acontecem. Enfrentar esses ecos é aceitar a realidade sem resistência. É coragem olhar para dentro e reconhecer o que está lá, sem maquiagem, sem desculpas. O silêncio, nesse caso, é como um mestre severo, mas justo. Ele mostra o que você precisa enfrentar para crescer. A autoconfiança floresce quando você descobre que pode entrar nesse templo e sair mais forte a cada vez. No início, parecia insuportável. Agora, você percebe que é possível atravessar esse espaço e encontrar serenidade. Essa confiança não se constrói em dias de festa, mas em noites silenciosas. Ela é silenciosa como o próprio templo, mas firme como suas colunas invisíveis. É a certeza de que, independentemente das circunstâncias externas, você sempre pode voltar para si mesmo. Sêneca dizia
que aquele que está em paz consigo nunca se sente só. Essa é a autoconfiança que a solitude oferece, a de carregar sempre a melhor companhia dentro de si. A solitude também ensina que esse templo não é um lugar de fuga, mas de preparação. Você não entra nele para se isolar do mundo, mas para se fortalecer e depois voltar mais inteiro. É como o guerreiro que treina em silêncio para depois enfrentar a batalha. O que você aprende na solitude, disciplina, coragem, autoconfiança, se reflete em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. O estoicismo nos mostra que não controlamos o que acontece fora, mas podemos treinar a forma como reagimos. A solitude é esse treino silencioso que prepara a mente para os ruídos inevitáveis da vida. No fim, você entende que a solitude é um templo invisível, mas real. É um espaço que existe não no mundo externo, mas no coração de quem se permite acessá-lo. E uma vez que você aprende a entrar nele, nunca mais se sente desamparado, porque sabe que mesmo nos dias mais caóticos, sempre terá um lugar de paz dentro de si. A arte estoica de estar só é, na verdade, a arte de se lembrar desse templo, de entrar nele sempre que precisar e de sair dele mais forte, mais sereno e mais livre. Essa é a lição que transforma a solitude de vazio em plenitude. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. A solitude é também um jardim secreto, onde florescem as virtudes que não podem ser vistas no barulho da multidão. É nesse espaço silencioso que você planta sementes de disciplina, rega com coragem e colhe frutos de confiança. No início, esse jardim parece árido, como se nada pudesse nascer do silêncio. Mas, com o tempo, você percebe que cada minuto de solitude é um adubo invisível, capaz de transformar até o terreno mais estéril em terra fértil. Marco Aurélio dizia que a mente precisa ser alimentada com reflexões justas, assim como o corpo precisa de alimento para sobreviver. E a solitude é exatamente isso, alimento para a alma. A disciplina é a jardinagem constante que mantém esse espaço vivo. Não basta plantar uma vez, é preciso cuidar todos os dias, arrancar as ervas daninhas dos pensamentos negativos, regar as sementes de boas ideias, podar os galhos de hábitos que não servem mais. A solitude, quando praticada com disciplina, deixa de ser apenas ausência de barulho e se torna cultivo consciente de virtudes. Sêneca dizia que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, e estar só com disciplina é se preparar para quando a vida trouxer seus desafios, porque quem cuida do jardim interno está sempre pronto para enfrentar tempestades externas. A coragem se mostra quando você percebe que nem todo jardim floresce sem esforço. Há dias em que o silêncio parece pesado demais, em que os pensamentos se transformam em sombras, em que o solo parece seco. É nesses dias que muitos desistem, acreditando que a solitude não tem valor. Mas o estoicismo ensina que devemos suportar a dificuldade com firmeza, porque é nela que se forja a virtude. Epicteto lembrava que ninguém se torna forte sem resistência. A coragem nesse jardim é continuar regando mesmo quando as flores ainda não apareceram, confiando que o processo invisível também faz parte do crescimento. A autoconfiança surge quando, após cuidar do jardim por tempo suficiente, você finalmente vê os primeiros frutos. São pequenos, discretos, mas cheios de significado. É quando você percebe que já consegue passar mais tempo em silêncio sem se sentir vazio. É quando descobre que pode confiar em suas escolhas sem precisar de validação externa. É quando entende que estar só não é um castigo, mas uma oportunidade de florescer. Essa confiança cresce como uma árvore. Começa pequena, mas se fortalece com o tempo, até que nenhuma tempestade consegue derrubá-la. É a prova de que a solitude não apenas fortalece, mas transforma. A solitude também mostra que esse jardim não é apenas seu. Embora cultivado no silêncio, os frutos podem ser compartilhados com o mundo. Quem aprende a estar só se torna mais sereno nas relações, mais firme nas escolhas, mais generoso nas atitudes. O silêncio interior reflete em cada gesto externo. O estoicismo nos ensina que viver bem não é apenas se bastar, mas também conviver de forma justa e equilibrada. E a solitude é a base que permite isso. Ao se conhecer,
você se torna capaz de se doar sem se perder, de compartilhar sem depender, de conviver sem se anular. No final, você percebe que a solitude é um jardim secreto, mas que seus frutos se espalham para todos ao redor. O que parecia apenas silêncio se transforma em vida. O que parecia vazio se revela abundância. O que parecia ausência se mostra presença. A arte estoica de estar só é, no fundo, a arte de cultivar esse espaço interno com paciência e coragem. E quem aprende a cuidar desse jardim descobre que nunca mais precisa temer o silêncio, porque já sabe que dentro dele florescem virtudes eternas, capazes de sustentar a vida em qualquer circunstância. A solitude é como um livro que nunca se fecha. Cada vez que você se recolhe ao silêncio, novas páginas se abrem, revelando histórias que estavam escondidas em sua própria mente. Muitas dessas páginas trazem lembranças de erros, outras revelam sonhos esquecidos, e algumas mostram verdades que você sempre evitou enxergar. É um livro sem fim, porque a alma humana é infinita em profundidade. Marco Aurélio dizia que o universo dentro de nós é tão vasto quanto o universo lá fora. E a solitude é a chave que abre essa biblioteca interior, onde cada capítulo é uma oportunidade de aprendizado. A disciplina é o hábito de voltar a esse livro todos os dias. Assim como um leitor que não abandona sua obra no meio da leitura, você precisa manter constância no mergulho interior. Estar só não pode ser um evento raro, mas uma prática consciente. É disciplina reservar tempo para refletir, registrar pensamentos, observar sentimentos sem julgá-los. Esse exercício fortalece a mente como o treino fortalece o corpo. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas são difíceis. A solitude pede ousadia e disciplina. Ousadia para abrir páginas que doem e disciplina para continuar mesmo assim. A coragem se revela quando as páginas mostram capítulos que você preferia rasgar. Histórias de escolhas ruins, de palavras ditas sem pensar, de oportunidades perdidas. É preciso coragem para não fechar o livro nesses momentos, mas continuar lendo até o fim. O estoicismo nos lembra que não devemos ter medo da verdade, porque é ela que nos liberta. Epicteto dizia que a adversidade é a chance de descobrir quem realmente somos. A solitude coloca essas páginas diante de você, e a coragem é o que permite transformá-las em lições, em vez de fardos. É encarar o texto da própria vida com sinceridade. A autoconfiança nasce quando você percebe que, mesmo diante dos capítulos mais difíceis, consegue continuar. Ao ler sua própria história com honestidade, você entende que não é prisioneiro do passado, mas autor do presente. Cada vez que aceita suas falhas, sem se destruir por elas, cresce a certeza de que pode escrever novas páginas com mais sabedoria. Essa confiança é como a caneta que você segura nas mãos. Você percebe que não pode mudar o que já está escrito, mas pode decidir o que escrever daqui em diante. Sêneca lembrava que não é livre quem é escravo de suas paixões, e a solitude é o espaço onde essa liberdade é conquistada, linha por linha. A solitude também ensina que nem todas as páginas precisam ser lidas de uma vez. Há capítulos que exigem mais tempo, que pedem pausa, que requerem silêncio prolongado para serem compreendidos. O estoicismo nos mostra que a paciência é parte da sabedoria. Assim como um bom livro não deve ser apressado, também não devemos correr no caminho do autoconhecimento. Cada reflexão, cada silêncio, cada descoberta tem seu tempo. A solitude nos lembra de respeitar esse ritmo, porque a pressa rouba a profundidade, e só a profundidade traz transformação real. No final, você percebe que viver a solitude é se tornar leitor e autor ao mesmo tempo. Você lê as páginas da sua própria história com coragem e escreve novas páginas com disciplina. O que parecia vazio se revela cheio de capítulos, o que parecia silêncio se mostra repleto de palavras não ditas. A arte estoica de estar só é, no fundo, a arte de se tornar amigo do próprio livro interior, e quando você aprende a apreciá-lo, descobre que nunca mais precisará temer a solidão, porque cada momento de silêncio será apenas uma nova página sendo escrita com sabedoria. A solitude é como um espelho d'água. Quanto mais a superfície se acalma,
mais você consegue enxergar o fundo. No início, a mente agitada faz ondas, reflexos distorcidos, imagens confusas, mas, pouco a pouco, com paciência e silêncio, a água se torna clara e você começa a ver o que estava escondido. Esse fundo é sua essência, aquilo que não depende da opinião dos outros nem das circunstâncias externas. Marco Aurélio dizia que a alma se pinta com as cores dos pensamentos que escolhe, e no espelho da solitude, você percebe quais cores tem usado e quais precisa trocar para que sua vida reflita serenidade. A disciplina é o que mantém essa água calma, porque basta uma pequena distração para que o lago volte a se agitar. Estar só não é apenas um instante de pausa, mas um exercício contínuo de vigilância sobre os pensamentos. É disciplina escolher o que merece espaço em sua mente e o que precisa ser descartado. É como o jardineiro que não abandona seu cultivo. Todos os dias ele remove o que atrapalha e protege o que fortalece. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. A solitude disciplinada é a bússola que direciona o vento da mente para aquilo que edifica. A coragem é necessária quando o reflexo mostra coisas que você preferia não ver, porque às vezes o fundo da água revela mágoas, ressentimentos, arrependimentos. São marcas antigas, deixadas por escolhas passadas ou por feridas não curadas. É preciso coragem para não virar o rosto, para não enturvar a água de novo com distrações, mas permanecer olhando até compreender. Epicteto dizia que não devemos ter medo das dificuldades, pois são elas que mostram do que somos feitos. Na solitude, a dificuldade é enfrentar a si mesmo, mas é justamente essa batalha silenciosa que fortalece mais do que qualquer outra. A autoconfiança floresce quando você percebe que pode atravessar esse processo sem se perder. Ao encarar as águas profundas da própria alma e sobreviver ao mergulho, você ganha a certeza de que é capaz de enfrentar qualquer tempestade. Essa confiança não vem de elogios externos, mas da experiência íntima de saber que mesmo diante de suas próprias sombras, você permanece de pé. É uma confiança tranquila, que não precisa de declarações, porque já foi provada no silêncio. Sêneca lembrava que a maior vitória é sobre si mesmo, e essa vitória é conquistada nas margens calmas da solitude. A solitude também revela que o silêncio não é ausência de som, mas música em outra frequência. Quando você se acostuma a ouvir apenas barulhos externos, perde a capacidade de escutar o ritmo da própria alma. Mas, no silêncio, você percebe esse compasso invisível, a respiração que se acalma, o coração que encontra cadência, os pensamentos que se organizam. É uma melodia sutil, mas poderosa, capaz de devolver harmonia ao que estava em desordem. O estoicismo nos ensina a buscar essa ordem interior como prioridade, porque é dela que nasce a verdadeira liberdade. O silêncio, longe de ser vazio, é a sinfonia que nos reconcilia conosco. No fim, você entende que a solitude é um espelho e também um maestro. Espelho porque revela o que está dentro de você, maestro porque organiza esse interior em harmonia. O que parecia silêncio pesado se transforma em clareza. O que parecia vazio se mostra cheio de significados. A arte estoica de estar só é, no fundo, a arte de transformar cada momento em uma chance de se conhecer melhor, de se disciplinar mais e de se tornar mais confiante. E quando você aprende a ouvir essa música silenciosa, descobre que nunca mais estará realmente sozinho, porque já carrega dentro de si uma orquestra inteira de força e serenidade. A solitude é como um deserto silencioso. À primeira vista, parece árido, vazio, sem nada que possa sustentar a vida. Mas quem permanece descobre que o deserto guarda segredos escondidos, flores que nascem na aridez, estrelas que brilham com mais força na ausência de luz artificial. Estar só é como atravessar esse deserto interior, onde cada passo parece ecoar sem testemunha. Marco Aurélio dizia que o homem deve aprender a encontrar paz em qualquer lugar, mesmo em meio ao caos. E a solitude é esse deserto que, embora pareça duro, ensina resiliência, coragem e serenidade para suportar todas as estações da vida. A disciplina é a água que sustenta a caminhada nesse deserto. Sem ela, a mente seca, as forças se esgotam, a esperança se perde.
É disciplina manter uma rotina mesmo quando ninguém está olhando. É disciplina organizar pensamentos mesmo quando a vida parece confusa. É disciplina seguir em frente mesmo sem aplausos. Estar só revela o quanto você realmente consegue se guiar, porque não há plateia para aplaudir, nem mão estendida para puxar. Sêneca dizia que ninguém é mais miserável do que aquele que nunca olha para si mesmo. E a solitude é o espelho que obriga você a se encarar, mesmo quando isso é desconfortável. A coragem se manifesta quando as dunas do deserto parecem não ter fim, porque há dias em que o silêncio pesa, em que o vazio parece insuportável, em que a mente grita por distrações. Mas é nesses dias que o treino estoico se prova. Epicteto lembrava que não devemos desejar que as coisas sejam diferentes, mas aprender a aceitá-las como são. O deserto da solitude é exatamente isso, uma realidade que não muda para agradar você. A coragem é continuar caminhando passo após passo, acreditando que mesmo sem sinais imediatos de vida, cada movimento fortalece suas pernas e sua alma. A autoconfiança nasce quando você olha para trás e percebe que já percorreu longas distâncias nesse deserto. O que antes parecia impossível, passar um dia inteiro em silêncio, encarar lembranças sem fugir, suportar o peso da própria mente, agora se torna prova de que você é mais forte do que imaginava. Essa confiança é silenciosa, como o brilho das estrelas no céu do deserto. Não faz barulho, mas ilumina intensamente. Quem aprende a confiar em si no silêncio, nunca mais se sente perdido no barulho da vida, porque sabe que já enfrentou a vastidão e sobreviveu a ela. A solitude também ensina que o deserto não é apenas um lugar de dificuldade, mas também de revelação. É na vastidão silenciosa que você encontra clareza sobre o que realmente importa, porque não há distrações para esconder o essencial. Descobre que pode viver com menos, que pode suportar mais do que imaginava, que pode ser inteiro mesmo sem companhia constante. O estoicismo nos lembra que a simplicidade é um dos maiores tesouros, e no deserto da solitude você aprende que basta pouco para seguir adiante, disciplina para manter o rumo, coragem para enfrentar o vazio e confiança para acreditar que a jornada vale a pena. No fim, você entende que o deserto da solitude não é um lugar de morte, mas de renascimento. O que parecia vazio se revela cheio de lições. O que parecia ausência se mostra presença. O que parecia silêncio se transforma em sabedoria. A arte estoica de estar só é atravessar esse deserto interior sem medo, sabendo que cada passo solitário é uma vitória. E quando você chega do outro lado, percebe que não é mais o mesmo. Está mais forte, mais sereno e mais preparado para enfrentar qualquer paisagem que a vida colocar diante de você. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Eva Alves de Souza, que está acompanhando a gente direto de São Paulo. Maria, sua presença aqui é como um raio de sol, atravessando a selva de pedra, trazendo calor humano e clareza no meio da correria da cidade. Saber que você está com a gente nessa jornada estoica enche nossa comunidade de força, leveza e propósito. Maria Eva, um abraço, minha querida. Seguimos então. A solitude é como uma chama baixa, discreta, mas constante. Não queima com intensidade de fogueira, não explode em faíscas, mas aquece de forma contínua e silenciosa. Muitas vezes desprezada por parecer simples demais, essa chama é justamente o que mantém a alma em equilíbrio. Estar só é aprender a se aquecer nesse fogo interno que não depende de ninguém para existir. Marco Aurélio dizia que a verdadeira grandeza não está em ser aplaudido, mas em permanecer firme consigo mesmo. E a solitude é essa chama que sustenta a vida nos dias de frio, iluminando o caminho sem precisar de espetáculo. A disciplina é o combustível que alimenta essa chama, porque, se não houver constância, ela se apaga. É disciplina cultivar momentos de silêncio todos os dias, desligar as distrações, dedicar tempo à reflexão e ao cuidado interior. Essa disciplina não é rígida como corrente, mas firme como o hábito que dá estrutura à vida. Sêneca dizia que nada é mais valioso do que uma mente bem administrada. E administrar a mente significa protegê-la do excesso de barulho, escolher quais pensamentos merecem atenção e manter a chama do equilíbrio sempre acesa.
A solitude é o espaço onde essa administração se torna possível. A coragem aparece quando a chama parece fraca e tudo ao redor tenta apagá-la, porque o mundo moderno valoriza o barulho, a pressa e a superficialidade. Escolher o silêncio pode parecer estranho, até mesmo solitário em excesso. É preciso coragem para sustentar essa chama quando todos ao redor estão fascinados pelo brilho de fogueiras rápidas que logo se apagam. Epicteto dizia que o verdadeiro poder está em não ser dominado pelo que não depende de nós. A chama da solitude é um poder que só você pode manter, e a coragem é protegê-la das tempestades externas, sabendo que é ela que realmente sustenta sua vida. A autoconfiança floresce quando você percebe que essa chama, mesmo pequena, nunca te abandona. Nos dias mais difíceis, quando não há quem te apoie, quando não há palavras de consolo, ela continua ali, aquecendo em silêncio. Cada vez que você se refugia nesse fogo interior e sai fortalecido, cresce a certeza de que pode contar consigo mesmo. Essa confiança não é barulhenta, não precisa ser anunciada, mas guia seus passos em qualquer circunstância. Sêneca lembrava que o sábio encontra em si mesmo tudo o que precisa para viver, e essa chama discreta é a prova de que, mesmo sozinho, você sempre terá calor e luz dentro de si. A solitude também ensina que a chama não existe apenas para você, mas também para iluminar os outros. Quem aprende a estar só, carrega uma serenidade que contagia. Sua presença se torna mais calma, suas palavras mais firmes, seus gestos mais conscientes. Não é necessário se impor, porque o calor silencioso dessa chama já transmite confiança. O estoicismo nos mostra que o exemplo é mais forte do que o discurso, e quem cultiva a solitude se torna exemplo vivo de equilíbrio, mostrando que é possível ser firme sem ser rígido, ser sereno sem ser apático, ser forte sem ser agressivo. No fim, você percebe que a solitude é uma chama que nunca se apaga, desde que você escolha alimentá-la. Não importa o barulho do mundo, não importa a escuridão dos dias, não importa a ausência de companhia, ela continua brilhando, silenciosa e constante. O que parecia solidão pesada se revela calor interno. O que parecia vazio se mostra fonte de luz. O que parecia abandono se transforma em presença. A arte estoica de estar só é, no fundo, aprender a cuidar dessa chama discreta, mas poderosa. E quem aprende esse cuidado descobre que nunca mais estará no escuro, porque carrega dentro de si uma luz eterna. A solitude é como uma montanha silenciosa. Vista de longe, parece imóvel, fria, distante, mas quem se aproxima percebe que nela existe vida, nascente de rios, árvores firmes e um silêncio majestoso que impõe respeito. Estar só é subir essa montanha interior, passo a passo, sentindo o peso do silêncio como quem sente a gravidade puxando para baixo. No início, a subida parece dura demais, mas quanto mais alto você vai, mais amplo é o horizonte que se abre. Marco Aurélio dizia que devemos olhar a vida de cima, como se víssemos tudo de uma altura maior. A solitude é esse ponto de vista elevado que muda a forma como você enxerga o mundo. A disciplina é o esforço constante que torna a escalada possível. Sem ela, você para no meio do caminho, se distrai com atalhos ou se deixa vencer pelo cansaço. A solitude exige constância, organizar a mente, vigiar os pensamentos, sustentar hábitos que fortalecem o corpo e a alma. Sêneca dizia que a vida feliz é aquela que está em harmonia com sua própria natureza, e essa harmonia só é alcançada quando a disciplina guia os passos. Cada gesto repetido no silêncio, levantar cedo, refletir, escrever, meditar, é como um passo firme na montanha que, mesmo pequeno, leva você mais alto. A coragem aparece quando o caminho se torna íngreme e o ar rarefeito, porque estar só não é sempre agradável. Muitas vezes, a solidão traz angústia, o silêncio revela medos, a mente parece pesada demais para carregar. É nesse momento que muitos desistem, descendo de volta para o barulho da multidão. Mas o estoicismo ensina que a virtude se revela justamente nas dificuldades. Epicteto lembrava que não é nas horas fáceis que mostramos nossa força, mas nas situações duras. A solitude, como uma montanha, exige fôlego e firmeza.
A coragem é não desistir da subida, mesmo quando as pernas tremem e a alma vacila. A autoconfiança surge quando, ao olhar para trás, você percebe o quanto já avançou. Cada passo solitário que parecia pequeno se transforma em parte de uma jornada grandiosa. Você percebe que, mesmo sem aplausos, mesmo sem companhia, foi capaz de sustentar a escalada. Essa confiança não nasce do reconhecimento externo, mas da experiência de ter vencido a si mesmo. Sêneca dizia que quem vence a si, vence tudo. A solitude mostra isso de forma prática. Cada vez que você suporta o silêncio e continua caminhando, prova a si mesmo que é mais forte do que imaginava. E essa certeza se torna inabalável. A solitude também ensina que o topo da montanha não é o fim, mas apenas um ponto de vista diferente. Quando você chega lá, descobre que não venceu o silêncio, mas se tornou parte dele. Aprende que a paz não está apenas no destino, mas em cada passo dado com consciência. O estoicismo nos mostra que o valor da vida não está em alcançar glórias externas, mas em viver de acordo com a virtude. A solitude é esse treino constante de virtude, que não busca medalhas, mas maturidade. O topo da montanha não é a chegada, é a clareza de ver a vida de um lugar mais alto. No fim, você entende que a solitude é uma montanha que todos precisam subir em algum momento. Alguns têm medo e desistem, outros enfrentam a escalada e descobrem que ela muda tudo. O que parecia frio se revela majestoso, o que parecia ausência se transforma em plenitude, o que parecia silêncio se torna sabedoria. A arte estoica de estar só é exatamente isso. A coragem de subir essa montanha interior, a disciplina de sustentar a caminhada e a confiança de saber que no topo você encontrará não o vazio, mas a imensidão de uma vida vista com clareza. A solitude é como o mar em um dia sem vento. De longe parece parado, quase sem vida, mas basta se aproximar para perceber que, sob a superfície calma, existe um universo inteiro em movimento. Estar só é mergulhar nesse oceano silencioso que carregamos dentro de nós. À medida que a profundidade aumenta, o barulho do mundo desaparece, e o que resta é o som compassado da própria respiração. Marco Aurélio dizia que cada homem deve encontrar dentro de si um refúgio inabalável. A solitude é esse mar que guarda nas profundezas a fortaleza que nenhuma tempestade externa consegue destruir. A disciplina é a arte de aprender a nadar nessas águas. Porque não adianta apenas mergulhar. É preciso saber como se mover para não se perder. A solitude sem disciplina pode se tornar desordem, mas, quando guiada por prática consciente, se transforma em caminho de serenidade. É disciplina desligar distrações, criar hábitos de reflexão, alimentar a mente com sabedoria, em vez de ruídos. Sêneca lembrava que a mente deve ser nutrida como o corpo, com cuidado e equilíbrio. E essa nutrição silenciosa é o que mantém você flutuando mesmo nas águas mais profundas, sem se afogar nos próprios pensamentos. A coragem aparece quando o mergulho revela criaturas escondidas, porque, no fundo do mar da mente, habitam medos antigos, arrependimentos não resolvidos, lembranças que você tentou esquecer. É preciso coragem para não voltar à superfície imediatamente, mas permanecer e observar. Epicteto dizia que a dor não vem do que acontece, mas do julgamento que fazemos sobre o que acontece. No silêncio da solitude, você aprende a olhar para esses medos como apenas parte de si, não como inimigos. É coragem permanecer no fundo até que o que parecia ameaça se torne apenas sombra dissolvendo-se na água. A autoconfiança surge quando você percebe que pode voltar à superfície sempre que quiser. Cada mergulho concluído fortalece sua certeza de que é capaz de lidar com o que encontrar no fundo. Não importa se foi uma lembrança dolorosa, um pensamento confuso ou uma emoção intensa. Você mergulhou, encarou e voltou. Essa confiança silenciosa é como o fôlego que aumenta a cada treino. Quanto mais você pratica, mais tempo suporta o mergulho sem medo. Sêneca dizia que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta nada. A solitude é a prova de que você já enfrentou o próprio oceano e sobreviveu a ele. A solitude também ensina que o mar não é apenas um lugar de desafios, mas também de beleza. Entre os medos, você encontra pérolas escondidas.
Ideias novas, compreensões profundas, inspirações que nunca apareceriam na superfície barulhenta. É no silêncio que surgem as respostas que você buscava fora. É no mergulho que se revela a clareza que o barulho escondia. O estoicismo nos ensina a voltar para dentro sempre que a vida parecer caótica. O mar interior é esse lugar, silencioso, profundo e cheio de tesouros que só podem ser descobertos por quem se permite mergulhar sem medo. No fim, você entende que a solitude é como o mar, calma por fora e infinita por dentro. O que parecia vazio se mostra cheio de vida. O que parecia silêncio se revela cheio de vozes internas. O que parecia ausência se transforma em descoberta. A arte estoica de estar só é o mergulho que fortalece, a disciplina que guia os movimentos, a coragem que sustenta o fôlego e a confiança que garante o retorno. Quem aprende a nadar nesse oceano interior nunca mais teme o silêncio, porque já descobriu que dentro dele existe um universo de força e sabedoria esperando para ser revelado. A solitude é como uma vela acesa em um quarto escuro. No início, a chama parece pequena demais para vencer a escuridão, mas à medida que seus olhos se acostumam, você percebe que a luz é suficiente para guiar cada passo. Estar só é esse exercício, aprender a confiar em pequenas luzes internas, mesmo quando o mundo ao redor parece mergulhado em sombras. Marco Aurélio dizia que o homem carrega dentro de si uma centelha da razão divina. Essa centelha é a chama da solitude, discreta, mas firme, capaz de iluminar todo o caminho quando você se permite olhar para ela com atenção. A disciplina é a proteção que mantém essa chama acesa, porque basta um sopro de distração para apagá-la. Estar só exige vigilância, cuidar dos pensamentos que alimenta, das palavras que diz a si mesmo, das ações que escolhe repetir. É disciplina proteger o silêncio como se fosse um fogo sagrado, não deixando que barulhos desnecessários invadam esse espaço. Sêneca lembrava que a vida se perde quando damos atenção demais ao que não importa. A disciplina na solitude é exatamente isso. Escolher todos os dias alimentar a chama com reflexão, leitura, escrita, ou simplesmente com a prática de estar presente em si. A coragem surge quando a chama ilumina cantos escuros que você não queria ver. Porque o silêncio não mostra apenas paz, ele também revela verdades incômodas, lembranças mal resolvidas, arrependimentos guardados, sonhos esquecidos. Tudo volta à tona na luz suave da solitude. É preciso coragem para não apagar a vela diante desses fantasmas, mas permanecer firme, olhando o que ela revela. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos afeta, mas como reagimos a isso. Na solitude, a reação mais corajosa é permanecer com a vela acesa, mesmo que o que ela mostre doa. A autoconfiança cresce cada vez que você percebe que pode atravessar a escuridão com essa luz interna. A cada lembrança enfrentada, a cada pensamento pesado suportado, a cada noite silenciosa atravessada em paz, você fortalece a certeza de que consegue confiar em si mesmo. Essa confiança não é gritada, não precisa ser mostrada aos outros. Ela é como a chama, discreta, mas constante. Sêneca dizia que a mente tranquila é um tesouro que ninguém pode roubar. E é essa tranquilidade que nasce da solitude, a confiança de que, mesmo nas noites mais escuras, você carrega uma luz suficiente para guiar seus passos. A solitude também ensina que não é preciso muito para iluminar a vida. Muitas vezes, buscamos grandes conquistas, aplausos, reconhecimento, acreditando que só isso pode dar sentido. Mas, no silêncio, percebemos que basta uma pequena chama para transformar um quarto inteiro. Do mesmo modo, bastam pequenos hábitos de disciplina, pequenas doses de coragem e pequenos gestos de reflexão para transformar uma vida. O estoicismo nos lembra que o que importa não é a grandiosidade, mas a consistência. A solitude mostra isso de forma simples. Uma vela acesa com constância vale mais do que 1000 fogos que queimam rápido e se apagam. No fim, você entende que a solitude é a arte de proteger essa chama interior. O que parecia vazio se revela cheio de luz. O que parecia silêncio se mostra cheio de respostas. O que parecia ausência se transforma em presença. A arte estoica de estar só é confiar na própria centelha, alimentá-la com disciplina, protegê-la com coragem e fortalecê-la com confiança.
Quem aprende a cuidar dessa chama, descobre que nunca mais precisa temer a escuridão, porque já sabe que carrega dentro de si uma luz que, por menor que pareça, é suficiente para iluminar todo o caminho da vida. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão José Roberto Davide, que está acompanhando a gente direto de Vargem Alta, no Espírito Santo, região sudeste do Brasil. José, sua presença aqui é como o vento fresco que desce da serra, trazendo leveza e renovação para a nossa roda de conversa estoica. Saber que você está com a gente nessa caminhada fortalece ainda mais essa comunidade que cresce com propósito, reflexão e sabedoria. José, um abraço, meu querido. Seguimos então. A solitude é como um relógio antigo que marca o tempo em silêncio, sem pressa, sem ansiedade. Quando estamos rodeados de pessoas e distrações, o tempo parece escapar entre os dedos, sempre correndo, sempre insuficiente. Mas no silêncio, o tempo desacelera. Cada minuto ganha peso. Cada instante se torna mais profundo. Estar só é redescobrir o valor do tempo, não como inimigo que nos persegue, mas como aliado que nos oferece espaço para crescer. Marco Aurélio dizia que desperdiçar a vida é o maior dos erros, porque cada momento é uma oportunidade que nunca mais retorna. A solitude é o momento em que aprendemos a não desperdiçar. A disciplina surge quando você decide usar esse tempo de forma consciente, porque o silêncio pode ser preenchido com distrações ou com construção. É disciplina escolher a leitura em vez da preguiça, a reflexão em vez da dispersão, a escrita em vez do esquecimento. Pequenos gestos que, acumulados, constroem uma vida inteira de sabedoria. Sêneca lembrava que a vida não é curta, mas nós a tornamos curta quando a desperdiçamos. A solitude, quando guiada pela disciplina, transforma minutos solitários em tijolos sólidos de crescimento interior. É como aprender a administrar um tesouro escondido, sabendo que cada segundo pode ser investido ou desperdiçado. A coragem aparece quando você percebe que esse tempo desacelerado traz à tona pensamentos incômodos. Sem o barulho do mundo, sua mente começa a questionar: o que estou fazendo da minha vida? Estou vivendo de acordo com meus valores? Estou preparado para enfrentar a morte com serenidade? Essas perguntas podem ser assustadoras, mas são também as mais importantes. Epicteto dizia que devemos treinar a mente todos os dias para suportar o inevitável. E nada é mais inevitável do que o passar do tempo. A solitude exige coragem, porque nos obriga a encarar a finitude da vida e a responsabilidade de viver com consciência. A autoconfiança nasce quando você percebe que pode usar o tempo a seu favor. Cada hábito cultivado no silêncio, cada reflexão escrita, cada momento de disciplina reforça a certeza de que você é capaz de conduzir a própria vida com firmeza. Não precisa esperar que os outros te digam o que fazer, porque já aprendeu a ouvir sua própria razão. Essa confiança é tranquila, mas poderosa, como um relógio que nunca falha em marcar as horas. Sêneca lembrava que não devemos contar os anos da vida, mas viver de forma que cada ano conte. E a solitude é a prática que transforma essa frase em realidade. A solitude também ensina que o tempo não é inimigo, mas mestre. Quem foge do silêncio sente o tempo como ameaça. Quem o abraça descobre que ele é professor. No silêncio, aprendemos que não é possível controlar a duração da vida, mas é possível controlar a intensidade com que vivemos cada instante. O estoicismo nos lembra que devemos viver como se cada dia fosse o último, não para nos desesperar, mas para valorizar o presente. A solitude é o ambiente perfeito para esse treino, porque nos devolve a consciência do agora, sem distrações, sem máscaras, apenas presença. No fim, você entende que a solitude é um relógio sagrado, que marca não apenas as horas, mas o ritmo da alma. O que parecia tempo perdido se revela investimento. O que parecia silêncio pesado se mostra reflexão profunda. O que parecia vazio se transforma em plenitude. A arte estoica de estar só é, no fundo, aprender a usar o tempo como aliado, cultivar disciplina para não desperdiçá-lo, coragem para encarar sua passagem e confiança para viver cada minuto com verdade. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais será escravo do relógio, porque já encontrou em si o ritmo sereno da eternidade. A solitude
é como uma estrada antiga de pedras, esquecida pelo tempo, onde quase ninguém passa mais. A maioria prefere os caminhos largos e barulhentos, cheios de gente, de distrações e de atalhos. Mas quem decide trilhar essa estrada solitária, descobre que, apesar das pedras que machucam os pés, ela leva a um destino mais profundo. Estar só é aceitar caminhar por onde poucos têm coragem, porque exige paciência, coragem e firmeza. Marco Aurélio dizia que não siga os passos da multidão, siga a razão que habita dentro de você. A solitude é essa estrada onde a razão se torna guia, mesmo que a jornada seja silenciosa. A disciplina é o passo firme que impede você de tropeçar, porque a estrada é irregular, cheia de desvios e armadilhas. É fácil se perder na preguiça, no medo ou na distração. Mas quando você decide andar com disciplina, cada passo se torna consciente, cada gesto se torna construção. É disciplina acordar e escolher usar o silêncio como oportunidade, não como castigo. É disciplina continuar avançando, mesmo quando ninguém vê ou aplaude. Sêneca dizia que o homem deve vigiar a si mesmo como quem vigia um inimigo, porque é dentro de nós que estão as maiores ameaças. A disciplina é a vigilância constante nessa estrada de solitude. A coragem surge quando você se dá conta de que, em alguns trechos da estrada, a escuridão parece total. Não há companhia. Não há placas de direção, apenas você e o silêncio. O medo aparece, sugerindo que volte, que procure o caminho mais movimentado. Mas o estoicismo ensina que o valor não está em evitar a dificuldade, mas em suportá-la. Epicteto lembrava que ninguém é livre se não dominar a si mesmo. E é nessa estrada silenciosa que esse domínio é testado. A coragem é seguir adiante, mesmo sem saber exatamente onde a estrada vai terminar, confiando que cada passo fortalece o espírito. A autoconfiança cresce quando você olha para trás e percebe quantos trechos difíceis já atravessou. O que parecia impossível no início agora se torna parte do caminho superado. Cada pedra suportada, cada silêncio enfrentado, cada medo vencido se transforma em prova de que você é capaz. Essa confiança não é arrogante, mas serena. É como o viajante que, após longas jornadas, já conhece a própria resistência e sabe que pode chegar onde quiser. Sêneca dizia que o sábio não se deixa abalar pelo que não controla, e a solitude mostra isso na prática. A confiança nasce de saber que você já sobreviveu a trechos que pareciam intransponíveis. A solitude também ensina que essa estrada não é apenas sobre chegar, mas sobre transformar-se durante a caminhada. Cada passo dado no silêncio molda o caráter. Cada dificuldade enfrentada fortalece a mente. Cada obstáculo superado lapida a alma. O estoicismo nos lembra que a vida não é sobre buscar atalhos fáceis, mas sobre percorrer o caminho da virtude, mesmo que ele seja mais longo e difícil. Estar só é esse treino constante. Aprender a caminhar sem depender de companhia. Aprender a confiar na própria razão. Aprender a se tornar mais forte a cada trecho percorrido. No fim você entende que a solitude é uma estrada antiga, esquecida por muitos, mas indispensável para quem busca a verdadeira liberdade. O que parecia um caminho árido se revela uma jornada de descobertas. O que parecia vazio se mostra cheio de significado. O que parecia ausência se transforma em presença. A arte estoica de estar só é, no fundo, escolher essa estrada silenciosa, sustentá-la com disciplina, percorrê-la com coragem e confiar que, ao final, você encontrará não apenas um destino, mas uma versão mais forte e mais serena de si mesmo. A solitude é como uma biblioteca silenciosa, onde cada livro guarda respostas que não podem ser encontradas no barulho do mundo. Estar só é como abrir volumes antigos cheios de sabedoria e perceber que as páginas mais importantes não estão escritas em papel, mas no próprio coração. Marco Aurélio buscava suas respostas escrevendo para si mesmo em seus diários, como se a solidão fosse sua mestra. Esse hábito nos mostra que a solitude não é perda, mas aprendizado constante. Cada instante de silêncio é uma página virada, cada reflexão é uma linha escrita, cada suspiro é uma nota de rodapé gravada na alma. A disciplina é a organização dessa biblioteca interior. Sem ela, os livros ficam espalhados, a poeira se acumula e a sabedoria permanece escondida.
Estar só exige que você cuide desse espaço, que retorne diariamente para ordenar seus pensamentos, revisar suas crenças, reavaliar suas atitudes. É disciplina registrar o que sente, questionar o que pensa, aprender com os erros sem medo de encará-los. Sêneca dizia que não existe vento favorável para quem não sabe aonde vai. A disciplina na solitude é a bússola que coloca a ordem na mente, garantindo que cada reflexão se torne um degrau de crescimento. A coragem surge quando você se depara com livros que preferiria não abrir, histórias de fracassos, lembranças dolorosas, capítulos que revelam suas fraquezas. Muitos fecham esses volumes e fingem que eles não existem, mas o silêncio não permite fuga. É preciso coragem para ler essas páginas até o fim e aprender com elas. Epicteto dizia que devemos aceitar os acontecimentos como parte da vida, em vez de rejeitá-los. A solitude é esse momento de aceitação em que você abre até os livros mais pesados e, ao invés de temê-los, os usa como fonte de força para seguir em frente. A autoconfiança floresce quando você percebe que pode atravessar essa biblioteca inteira sem se perder. Cada volume lido, cada reflexão registrada, cada lembrança enfrentada se transforma em prova de que você é capaz de carregar o peso da própria história. Essa confiança não é exibida, mas íntima, construída em silêncio. É a certeza de que você já sobreviveu às páginas mais difíceis e pode continuar escrevendo novas com mais clareza. Sêneca dizia que o sábio é aquele que se basta, mas não se isola. E a solitude ensina isso na prática. Você pode ser suficiente para si, mas ainda assim compartilhar sua sabedoria com o mundo. A solitude também ensina que não é necessário devorar todos os livros de uma vez. O aprendizado verdadeiro acontece quando você dá tempo às palavras, quando deixa que cada ideia penetre profundamente antes de seguir para a próxima. É na pausa que a sabedoria se transforma em prática. O estoicismo reforça que a vida não deve ser vivida com pressa, mas com consciência. Da mesma forma, a solitude não é sobre colecionar momentos, mas sobre absorver cada um deles com intensidade. É a leitura lenta da própria alma, onde cada página precisa ser degustada e refletida. No fim, você entende que a solitude é uma biblioteca infinita, onde você é ao mesmo tempo leitor e autor. O que parecia silêncio se revela conhecimento, o que parecia vazio se mostra cheio de histórias, o que parecia ausência se transforma em sabedoria. A arte estoica de estar só é organizar essa biblioteca interior com disciplina, ter coragem de abrir até os livros mais pesados e confiar que, ao final, cada leitura te tornará mais forte. Quem aprende a valorizar esse espaço descobre que nunca mais precisará fugir do silêncio, porque já sabe que nele se encontram as respostas mais importantes da vida. A solitude é como uma oficina silenciosa, onde a alma se molda como ferro no fogo. O mundo exterior nos desgasta com barulhos, cobranças e expectativas, mas quando nos recolhemos, descobrimos o espaço ideal para a lapidação interior. Estar só é se tornar artesão de si mesmo, ajustando as próprias falhas, polindo as virtudes, reforçando a estrutura invisível que sustenta a vida. Marco Aurélio dizia que o homem deve ser como a pedra contra a qual as ondas batem, mas que não se move. Essa força não surge por acaso, mas é forjada no calor e no silêncio da solitude, onde ninguém aplaude, mas tudo se constrói. A disciplina é o martelo que dá forma a esse processo. Sem ela, o ferro permanece bruto, sem acabamento. Estar só exige que você se comprometa a trabalhar diariamente em si mesmo, mesmo quando o progresso parece pequeno demais para ser notado. É disciplina manter hábitos que fortalecem a mente, rever atitudes, planejar o futuro com clareza. Cada martelada, cada gesto repetido em silêncio, vai transformando a matéria bruta em uma obra mais refinada. Sêneca dizia que nada de grande se conquista de repente. A solitude é a prática que confirma isso. Cada ato disciplinado, por menor que pareça, deixa marcas duradouras. A coragem se mostra quando o processo dói, porque lapidar o ferro não é suave, exige choque, calor, paciência. Assim também é a alma na solitude. O silêncio revela defeitos que você preferia ignorar, mostra fraquezas que não queria admitir, exige mudanças que parecem pesadas demais,
É preciso coragem para não fugir desse processo e continuar mesmo quando o fogo queima e o martelo pesa. Epicteto dizia que não devemos temer as dificuldades, pois são elas que nos revelam. A solitude, com seu silêncio exigente, é exatamente esse desafio que molda quem você realmente é. A autoconfiança surge quando você percebe os resultados desse trabalho silencioso. Aos poucos, a matéria bruta que parecia sem forma começa a se transformar. Você percebe mais clareza nos pensamentos, mais firmeza nas decisões, mais serenidade diante dos obstáculos. Essa confiança não é exibida, mas profunda, construída em cada dia de trabalho interior. É a certeza de que você tem dentro de si as ferramentas necessárias para se transformar. Sêneca dizia que o homem que se conquista torna-se invencível, e a solitude é esse espaço onde você conquista a si mesmo, sem plateia, mas com resultados que ninguém pode negar. A solitude também ensina que o trabalho interior nunca termina. Assim como o ferro precisa de manutenção para não enferrujar, também a mente precisa de constante vigilância. O estoicismo nos lembra que a virtude é uma prática diária, não um troféu permanente. O silêncio, quando cultivado, se torna o espaço onde você sempre retorna para ajustar, reforçar e aprimorar. Não importa quantas vezes a vida o desgaste, sempre haverá essa oficina interior pronta para reconstruir. E é nessa constância que se revela a verdadeira força, não na ausência de falhas, mas na capacidade de se refazer quantas vezes for necessário. No fim, você entende que a solitude é a oficina onde o ser humano se transforma em sua melhor versão. O que parecia vazio se revela trabalho. O que parecia silêncio se mostra construção. O que parecia ausência se transforma em poder. A arte estoica de estar só é assumir o papel de artesão de si mesmo, usando a disciplina como martelo, a coragem como fogo e a confiança como prova de que o processo funciona. Quem aprende essa arte descobre que nunca mais depende do barulho externo, porque já encontrou no silêncio a força para se moldar continuamente. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Bermival Carvalho dos Santos, que está acompanhando a gente direto de São Paulo e agradeceu pelos ensinamentos estoicos. Bermival, sua gratidão é como o nascer do dia em manhã clara, trazendo luz e renovando a vontade de seguir firme no caminho da sabedoria. Saber que o estoicismo está te ajudando aí em São Paulo é motivo de alegria profunda para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão, força e crescimento interior. Bermival. Um abraço, meu querido. Seguimos então. A solitude é como uma chama escondida em uma lanterna antiga que ilumina pouco a pouco conforme você aprende a protegê-la do vento. No início, parece frágil, como se pudesse apagar a qualquer momento. Mas à medida que você aprende a cuidar dela, percebe que sua luz é suficiente para guiar a travessia da noite. Estar só é redescobrir essa luz discreta que habita dentro de cada um, mas que tantas vezes é abafada pelo barulho do mundo. Marco Aurélio dizia que a verdadeira paz vem de dentro e não de fora. A solitude é o exercício de voltar para essa luz interior e deixá-la brilhar. A disciplina é o ato de proteger essa lanterna todos os dias. Não adianta acendê-la uma vez e depois abandoná-la. É preciso cuidado constante. É disciplina reservar momentos de silêncio, vigiar os pensamentos, escolher o que fortalece e afastar o que apaga. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas mal usada. E a solitude mostra isso claramente. Quando você usa o silêncio para cultivar sabedoria, percebe que o tempo se expande, ganha profundidade, se enche de significado. Proteger a chama da mente é garantir que mesmo em noites escuras haverá sempre um ponto de luz. A coragem surge quando os ventos do medo e da dúvida ameaçam apagar essa chama, porque em muitos momentos o silêncio revela inseguranças que parecem sopros fortes demais para resistir. É preciso coragem para proteger a luz quando tudo ao redor tenta apagá-la. Epicteto dizia que ninguém é livre se não dominar a si mesmo, e dominar-se é exatamente isso, não permitir que os ventos externos levem embora a chama interior. A coragem na solitude é segurar firme a lanterna, mesmo quando a noite parece longa, confiando que a luz sobreviverá ao escuro.
A autoconfiança nasce quando você percebe que a chama não se apaga com facilidade como imaginava. Cada noite atravessada, cada medo suportado, cada dúvida enfrentada, se torna prova de que você pode confiar em si mesmo. Essa confiança é silenciosa, mas firme, como a lanterna que continua acesa, mesmo em meio à tempestade. Sêneca lembrava que a alma que se fortalece no silêncio não teme o barulho do mundo. E é exatamente isso que a solitude constrói. Uma confiança que não depende da presença de ninguém, porque já encontrou dentro de si a luz necessária para caminhar. A solitude também ensina que essa luz não serve apenas para você. Uma lanterna acesa pode iluminar o caminho de outros viajantes que se perdem na noite. Quem aprende a estar só carrega consigo uma serenidade que inspira, uma calma que contagia, uma firmeza que orienta. O estoicismo nos lembra que não vivemos apenas para nós, mas também para a comunidade. E a solitude prepara você para esse papel, porque só quem aprendeu a cuidar da própria chama é capaz de oferecer luz aos outros sem se apagar no processo. No fim, você entende que a solitude é a arte de carregar uma lanterna dentro do coração. O que parecia fragilidade se revela força, o que parecia silêncio se mostra iluminação, o que parecia vazio se transforma em luz constante. A arte estoica de estar só é aprender a acender essa chama, protegê-la com disciplina, sustentá-la com coragem e fortalecê-la com confiança. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais precisa temer a noite, porque já sabe que dentro de si carrega a luz que nenhum vento pode apagar. A solitude é como uma caverna escondida, silenciosa e profunda. Do lado de fora muitos têm medo de entrar, porque acreditam que só encontrarão escuridão, mas quem se atreve a atravessar a entrada descobre que dentro dela há cristais brilhando, nascentes de água pura e uma paz que não existe em nenhum outro lugar. Estar só é como se aventurar nessa caverna. No começo o silêncio parece sufocante, mas logo você percebe que há tesouros escondidos esperando para serem revelados. Marco Aurélio dizia que o homem busca a paz em lugares distantes, mas a verdadeira paz está dentro dele. A solitude é essa caverna interior onde a paz repousa. A disciplina é a tocha que ilumina essa travessia. Sem ela, a caverna parece apenas um lugar escuro e perigoso. É disciplina carregar a luz da reflexão, anotar pensamentos, organizar ideias e não permitir que a mente se perca na escuridão. Sêneca dizia que uma vida sem direção é como um navio sem leme. Da mesma forma, a solitude sem disciplina é apenas isolamento, mas com disciplina se transforma em exploração. Cada hábito silencioso, a leitura, a meditação, a escrita, é como acender tochas que iluminam o caminho, revelando que a caverna não é ameaça, mas refúgio. A coragem surge quando você encontra dentro da caverna ecos de sua própria voz. O silêncio amplia pensamentos que no dia a dia você conseguia abafar. Medos, arrependimentos, dúvidas. É como se as paredes refletissem tudo aquilo que você não queria ouvir. É preciso coragem para não tapar os ouvidos, mas escutar com atenção, entendendo que esses ecos não são inimigos, mas mensagens. Epicteto dizia que não devemos temer as dificuldades, mas aproveitá-las como mestres. Na solitude, esses ecos são mestres severos, mas que revelam verdades necessárias. A coragem é permanecer na caverna até que o barulho interior se transforme em clareza. A autoconfiança floresce quando você descobre que não apenas suporta estar nessa caverna, mas que também aprende a gostar dela. Com o tempo, o medo inicial se dissolve e você começa a perceber a beleza escondida no silêncio. A cada visita, a confiança cresce. Você percebe que não depende da aprovação externa, porque já encontrou dentro de si um espaço de segurança. Sêneca lembrava que o homem sábio é autossuficiente, mas ainda assim aprecia amigos. A solitude mostra isso claramente. Você pode ser suficiente para si mesmo e justamente por isso se torna mais livre para se relacionar de forma verdadeira com os outros. A solitude também ensina que essa caverna não é lugar de prisão, mas de fortalecimento. Você entra nela para se renovar, para encontrar clareza, para reabastecer sua força. E quando sai, leva consigo a serenidade conquistada no silêncio.
O estoicismo nos lembra que devemos viver em comunidade, mas só podemos fazer isso bem quando nossa alma está firme. A caverna da solitude é esse espaço de fortalecimento, onde você se prepara para enfrentar o barulho do mundo com calma e firmeza. Sem esse refúgio, a vida se torna confusa, com ele se torna clara. No fim, você entende que a solitude é a entrada para uma caverna sagrada, cheia de tesouros invisíveis. O que parecia vazio se revela riqueza. O que parecia silêncio se mostra sabedoria. O que parecia solidão se transforma em encontro consigo mesmo. A arte estoica de estar só é ter disciplina para carregar a tocha, coragem para enfrentar os ecos e confiança para permanecer até descobrir a beleza escondida. Quem aprende essa arte descobre que nunca mais precisa temer o silêncio, porque já sabe que dentro dele existem riquezas que nenhuma multidão pode oferecer. A solitude é como um campo aberto ao amanhecer. No início, a neblina cobre tudo, tornando difícil enxergar o horizonte. Mas à medida que o sol nasce, a luz revela cada detalhe: a grama úmida, as flores discretas, o canto dos pássaros que despertam. Estar só é viver esse amanhecer interior. No começo, a mente é tomada pela névoa da inquietação, mas, com paciência, a clareza surge, mostrando que o silêncio não é vazio, mas cheio de vida. Marco Aurélio dizia que cada dia é uma nova chance de começar. A solitude é esse campo iluminado, onde cada manhã oferece a oportunidade de renascer. A disciplina é o hábito de voltar a esse campo todos os dias. Não basta visitar o silêncio uma vez, é preciso torná-lo parte da rotina. É disciplina levantar cedo, ainda que ninguém veja. É disciplina reservar tempo para refletir, ainda que o mundo peça pressa. Esses pequenos gestos são como o cultivo do campo. Arrancar ervas daninhas de pensamentos inúteis, regar sementes de ideias valiosas, colher frutos de serenidade. Sêneca dizia que a vida se perde quando damos atenção ao supérfluo. A solitude disciplinada é o antídoto contra essa perda, porque cada minuto gasto no silêncio é um investimento na alma. A coragem aparece quando a neblina parece não se dissipar. Há dias em que o silêncio pesa, em que a mente insiste em confundir, em que os medos se escondem como sombras entre as árvores. É nesses momentos que muitos desistem do campo interior e voltam correndo para o barulho, tentando esquecer o desconforto. Mas o estoicismo ensina que a virtude nasce na resistência. Epicteto dizia que não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar nossas reações. A coragem na solitude é permanecer firme no campo, mesmo quando tudo parece incerto, confiando que a luz, cedo ou tarde, sempre virá. A autoconfiança cresce quando você atravessa dias de neblina e, ainda assim, encontra clareza. Cada manhã enfrentada sem fugir, cada pensamento organizado no silêncio, cada medo suportado, se torna prova de que você é mais forte do que imaginava. Essa confiança não é barulhenta, mas tranquila, como o sol que nasce todos os dias sem alarde, mas nunca falha. Sêneca lembrava que a mente treinada é capaz de suportar qualquer circunstância. A solitude é o treino que constrói essa força. Você descobre que não depende do mundo externo para enxergar, porque já aprendeu a encontrar a luz dentro de si. A solitude também ensina que esse campo não existe apenas para você. Quem aprende a caminhar nele com serenidade leva para os outros a calma que o silêncio plantou. Sua presença se torna como o amanhecer. Traz esperança, clareza e paz. O estoicismo nos lembra que a vida em comunidade exige pessoas fortes e equilibradas. E só quem aprendeu a encontrar clareza no campo da solitude pode oferecer essa mesma clareza ao mundo. Você deixa de buscar companhia por carência e passa a oferecer presença por abundância. Essa transformação muda não apenas você, mas também todos que cruzam seu caminho. No fim, você entende que a solitude é um campo aberto dentro da alma, onde cada amanhecer é uma nova chance de recomeçar. O que parecia neblina se revela clareza. O que parecia silêncio se mostra melodia. O que parecia solidão se transforma em plenitude. A arte estoica de estar só é retornar a esse campo todos os dias, com disciplina para cultivar, coragem para suportar e confiança para colher. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais precisa temer o silêncio,
porque já encontrou nele o sol que nasce dentro do próprio coração. A solitude é como um rio silencioso que corre no fundo de uma floresta. De fora, quase não se percebe sua existência, mas quem se aproxima descobre a força constante das águas que nunca param de fluir. Estar só é entrar em contato com esse rio interior, que corre mesmo quando o mundo ao redor parece estagnado. Marco Aurélio dizia que a vida é como um rio, em constante movimento, e que devemos nos adaptar a esse fluxo. A solitude nos lembra dessa verdade. Mesmo em silêncio, mesmo sem plateia, a vida continua correndo dentro de nós, e é nesse fluxo sereno que encontramos equilíbrio. A disciplina é o que mantém esse rio limpo. Sem cuidado, as águas se turvam, cheias de impurezas que tiram a clareza. É disciplina vigiar os pensamentos, não deixar que ressentimentos se acumulem, não permitir que distrações poluam a mente. Cada ato disciplinado é como retirar uma pedra ou um galho que impede o curso natural da água. Sêneca dizia que o homem sábio se basta a si mesmo, mas ainda assim aprecia os amigos. Essa autossuficiência nasce justamente dessa disciplina silenciosa, que mantém a mente limpa para que o rio flua livre, sem obstáculos invisíveis. A coragem aparece quando o rio mostra trechos mais turbulentos, porque nem sempre a solitude é calma. Às vezes, ela traz correntezas fortes, pensamentos intensos, emoções que parecem arrastar para o fundo. É preciso coragem para não se deixar levar, para remar contra a corrente, para confiar que logo o rio voltará a se acalmar. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos derruba, mas como reagimos ao que acontece. Na solitude, reagir com coragem é permitir que a corrente passe sem resistir em desespero, confiando que você pode atravessar até os trechos mais difíceis sem se afogar. A autoconfiança floresce quando você percebe que já sobreviveu a várias dessas correntezas. Cada vez que enfrenta uma noite pesada, uma lembrança dolorosa ou um silêncio angustiante e consegue sair mais forte, sua confiança aumenta. É como um barqueiro que, a cada travessia, aprende mais sobre o rio e passa a conduzi-lo com segurança. Essa confiança não vem de elogios, mas da experiência íntima de sobreviver ao próprio interior. Sêneca lembrava que a maior vitória é sobre si mesmo, e a solitude é exatamente o campo onde essa vitória é conquistada, passo a passo, correnteza por correnteza. A solitude também ensina que o rio não existe apenas para você, mas para alimentar a floresta ao redor. Quem aprende a estar só não se torna egoísta, mas se torna mais capaz de oferecer presença verdadeira aos outros. O silêncio vivido na solitude se transforma em paciência, o equilíbrio se transforma em clareza, a serenidade se transforma em força. O estoicismo nos lembra que não vivemos apenas para nós, mas também para contribuir com a vida em comunidade. E a solitude é o treino silencioso que torna essa contribuição possível, porque quem domina o próprio rio interior pode oferecer águas limpas aos demais. No fim, você entende que a solitude é esse rio constante dentro de você. O que parecia vazio se revela fluxo, o que parecia silêncio se mostra música, o que parecia ausência se transforma em vida. A arte estoica de estar só é aprender a cuidar desse rio, manter suas águas limpas com disciplina, enfrentar suas correntezas com coragem e confiar em sua força para seguir fluindo. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais precisa temer o silêncio, porque já sabe que dentro de si corre um rio eterno de serenidade e sabedoria. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão José Brasilino, que acabou de se tornar novo membro do canal. José, sua chegada é como o reforço de alguém que não só assiste, mas decide caminhar lado a lado com a gente nessa jornada estoica. Sua presença fortalece essa comunidade, que cresce a cada dia com mais propósito, reflexão e união. É uma alegria imensa ter você como membro entre nós. José, um abraço, meu querido. Seguimos. Então, a solitude é como o céu noturno cheio de estrelas. Quem olha apenas de passagem enxerga a escuridão, mas quem permanece observa constelações, percebe padrões, reconhece uma ordem invisível que conecta tudo. Estar só é aprender a olhar para dentro como quem contempla o universo. No silêncio, o que parecia vazio revela grandeza, e o que parecia escuridão se mostra repleto de luzes discretas.
Marco Aurélio dizia que o homem deve viver em harmonia com a natureza, e isso inclui a própria natureza interior. A solitude nos ensina que, assim como o céu, nossa alma é vasta demais para ser reduzida ao medo da solidão. A disciplina é o telescópio que permite enxergar mais longe. Sem ela, as estrelas parecem pontos desconexos. Com ela, percebemos que existe uma ordem, uma geometria, um sentido. É disciplina voltar-se ao silêncio todos os dias, refletir sobre suas ações, questionar seus pensamentos e registrar suas conclusões. É disciplina manter o olhar firme no que importa, sem se perder em distrações. Sêneca dizia que a mente precisa de direção, ou será arrastada por qualquer vento. A solitude disciplinada é esse exercício, alinhar a visão interior até que o caos se transforme em constelação e o vazio em mapa de crescimento. A coragem surge quando o céu escuro parece imenso demais, porque diante da vastidão da alma é fácil sentir-se pequeno, frágil, perdido. Muitos fogem do silêncio justamente porque temem essa imensidão. Mas o estoicismo ensina que não devemos temer o que é grande, e sim aprender a fazer parte dele. Epicteto dizia que somos parte do universo e não algo separado dele. A coragem na solitude é aceitar a própria infinitude, não como peso, mas como privilégio. É olhar para o céu interior e dizer: sim, sou pequeno diante da imensidão, mas sou capaz de viver em harmonia com ela. A autoconfiança nasce quando você começa a reconhecer as próprias constelações. Cada hábito disciplinado é uma estrela, cada lição aprendida é outra, cada silêncio suportado se torna um ponto brilhante no céu da sua vida. Aos poucos, você conecta esses pontos e percebe que existe um desenho, uma narrativa, uma história que só você pode contar. Essa confiança não vem de fora, mas da certeza de que cada estrela interior foi acesa por você mesmo. Sêneca lembrava que a verdadeira glória é viver de acordo com a própria essência. E a solitude é o espaço onde essa glória silenciosa se revela. A solitude também ensina que não estamos isolados, mas conectados. Assim como as estrelas, que parecem distantes mas fazem parte de um mesmo universo, nós também fazemos parte de algo maior. Quem aprende a estar só, descobre que não depende da presença constante dos outros para sentir pertencimento. Pelo contrário, a solitude fortalece a convivência, porque nos mostra que somos inteiros antes mesmo de nos unir a alguém. O estoicismo nos lembra que viver bem é equilibrar independência e comunidade, e a solitude é a prática que garante essa independência saudável, sem perder a capacidade de compartilhar. No fim, você entende que a solitude é o céu noturno da alma, cheio de estrelas esperando para serem vistas. O que parecia silêncio pesado se revela música cósmica. O que parecia vazio se mostra repleto de luz. O que parecia solidão se transforma em pertencimento universal. A arte estoica de estar só é aprender a olhar para esse céu com disciplina para enxergar, coragem para aceitar e confiança para seguir. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais teme o silêncio, porque já sabe que dentro dele habita um universo inteiro de força, sabedoria e serenidade. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.